Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula, a aula que vai falar sobre o processo de design e gerenciamento organizacional. Esse é um processo, um processo de nível mais alto, digamos que ele seja de nível estratégico, que trata do projeto e da gestão da organização. Projetar a organização é quando a gente resolve criar uma empresa. E o gerenciamento organizacional, diz respeito à operação da empresa, à rotina, o dia a dia da empresa. Então, nós temos nesse processo questões associadas tanto ao projeto como à operação de um sistema produtivo. E a gente tem as seguintes questões. A primeira delas, como projetar uma organização? Quais são os fatores chaves a serem considerados? A segunda, o que são processos de negócio e como utilizar os materiais de referência disponível, né? São materiais que as pessoas disponibilizam, às vezes organizações que são referências de processo de negócio. O que vem a ser a análise SWOT, muito conhecida, né? Quais são os parâmetros importantes para se definir a localização de um empreendimento? Quais são as fases de um planejamento estratégico? E o que é ponto de equilíbrio? Essa é uma das únicas dimensões financeiras que nós temos, no nosso modelo. A ideia é que vocês tratem, na verdade, questões financeiras como a questão de retorno sobre investimento, valor presente líquido, taxa interna de retorno, que vocês já venham com essa bagagem da disciplina de engenharia econômica, que é pré-requisito para a disciplina de GPEC. Então, todo aquele conteúdo é muito importante. Então, como projetar uma organização? Quais os fatores chaves a serem considerados? Aqui está uma lista de 9 fatores, né? É importante que se tenha uma visão muito clara da empresa, onde a empresa quer estar num período de curto prazo, médio prazo, longo prazo. A estratégia, enquanto caminho a ser seguido, deve ser muito bem definida. Os processos, o conjunto de processos também deve ser muito definido, os fluxos dentro da empresa, fluxos de programação da produção, de recebimento de pedido, de compra de material, as pessoas numa lógica de competência, conhecimentos, habilidades e atitudes. A área de recursos humanos deve também ser muito bem trabalhada quando se projeta uma organização. A tecnologia, que tecnologia a organização vai utilizar? Hoje existe uma série de, de recursos tecnológicos à disposição para a empresa adotar. Organização no sentido de estrutura organizacional. Indicadores são os indicadores de desempenho, são elementos que ajudam muito, auxiliam, são imprescindíveis, na verdade, para a gestão. A estrutura física da empresa, se a empresa vai adquirir um terreno, um local, se vai realizar uma construção, e os recursos, equipamentos e materiais para iniciar a produção. Então, percebam a complexidade que é para se projetar uma organização apenas com esses fatores chaves. Nós temos que levar em conta uma série de outras coisas, como aspectos legais, a lógica de legislação, autorizações, a parte do governo, Então, isso aqui é um elemento, são um conjunto de fatores que são elencados só para a gente iniciar uma discussão sobre como projetar uma organização. A segunda questão, o que são processos de negócios e como utilizar materiais de referência. Então, eu coloquei uma definição básica sobre o processo de negócio, É um conjunto de atividades ou tarefas estruturadas que produzem um serviço ou produto específico para seus clientes ou para um cliente em particular, podendo ser esse cliente interno ou externo. Então, o processo de negócio, ele vem tem o seguinte comentário sobre ele. As organizações antes, elas eram divididas em áreas, em departamentos, e o processo de negócio ele vem para horizontalizar essa divisão, gerando menos desperdícios, em termos de relação entre áreas. Então, uma área dentro de uma empresa para se comunicar com outra, geralmente tinha um fluxo bem conturbado, com uma série de desperdícios, e o processo de negócio é uma visão
que ele integra a empresa, né? Esses fatores estão melhor explicados no texto Evolução dos Sistemas Produtivos, disponibilizado para vocês no Moodle. E modelos de referência são um conjunto de processos que foram definidos por organizações, muitas vezes ligadas à parte de gerenciamento, à parte de qualidade, e servem como referência, ou seja, para a empresa se basear naqueles para definir os seus próprios processos. Então, servem para fazer projetos, análises e melhorias nos próprios processos internos. O que vem a ser uma análise SWOT? Essa análise ela é bem conhecida, né? Uma análise, na verdade, bem simples, e ela trata pontos fortes e pontos fracos do ambiente interno, ameaças e oportunidades do ambiente externo, e ela tem um grande diferencial de relacionar os ambientes internos com ambientes externos, a partir de uma matriz que ela faz com essas 4 dimensões. E a partir do cruzamento dessas dimensões, a gente pode identificar projetos que são projetos estratégicos, né? Então, a gente vai ter um ponto forte com uma oportunidade. Então, a gente tem que explorar esse caminho. A gente tem uma ameaça e um ponto fraco da empresa. Então, a gente tem que gastar recursos para eliminar esses pontos fracos para poder lidar melhor com essa ameaça, né? Então, essa é uma ferramenta muito interessante e eu vou disponibilizar um artigo sobre ela também lá no Moodle. Quais parâmetros são importantes para se definir a localização de um empreendimento? Aqui, né, como lá na questão do projeto de um empreendimento, existem uma série de fatores. Eu listei alguns aqui, né? Primeiro, um empreendimento ele pode basicamente ser localizado nos seguintes pontos: junto aos recursos produtivos, junto ao mercado consumidor ou em qualquer ponto intermediário entre essas fontes de matéria-prima ou os consumidores, né? Então, dependendo do tipo de negócio, do tipo de empresa, é mais interessante que ele esteja próximo às matérias-primas, né? E aí ele faz uma distribuição até o mercado consumidor, tem um transporte mais longo. Ou você localiza o transporte próximo aos consumidores, e aí você tem um fluxo maior de matéria-prima. Então, o que determina isso basicamente, de maneira objetiva, é uma questão de custos de transporte. Mas a gente tem o custo, tem a disponibilidade do transporte, o custo do local, né, com a aquisição de terrenos e construções, ou o aluguel, a lógica de incentivos fiscais, entre outros. A gente tem uma série de parâmetros para se localizar o empreendimento. Então, como a gente está falando em projeto, design organizacional, é interessante que a gente pense também na localização desse empreendimento. Essa é uma variável de ordem logística e, né, num curso de engenharia de produção, né, vocês veriam isso com mais profundidade. Teria uma disciplina de logística e algumas aulas para ver esse ponto, né? Não é bem o nosso caso. Quais são as fases de um planejamento estratégico, né? Vários autores falam sobre fases de planejamento estratégico e apresentam aí um conjunto de passos, um conjunto de etapas, né? Genericamente, a gente pode dizer que existem 5 etapas. A primeira delas, definição de missão, visão e valores, né, da empresa, né? Depois vem a parte de análise de ambiente interno e externo. Aqui é muito utilizada a análise SWOT. Definição de metas e objetivos, definição de um plano de ação e mensuração e acompanhamento dos resultados. Então, o importante, na verdade, né, que alguns autores falam, é que a gente tem que ter, para um planejamento estratégico, a gente tem que ter um propósito definido, um conjunto de ações definidas e formas de avaliar essas ações. Então, são essas três coisas, né? E aqui eu botei um gráfico de ponto de equilíbrio, é um gráfico que vocês já devem ter visto, né, que nós temos a reta do custo fixo, o custo que não varia em função da variação da produção das unidades de produto, né? E aí nós temos o custo variável e a receita com a venda desses itens. E aí a gente tem um ponto
onde se iguala, e à esquerda desse ponto, na verdade, a gente tem os custos são maiores, a gente tem prejuízo, e à direita nós temos nós e à direita nós temos o lucro. Então isso é uma visão em termos de gestão organizacional, projetos de empresa muito interessante, né? Saber a partir de que ponto nós teremos realmente resultados financeiros positivos. Certo, pessoal? Então chegamos ao final da nossa quinta aula. Espero que vocês tenham absorvido bem o conteúdo, que a gente possa discutir depois esse material. E muito obrigado.